Essa definição de ansiedade, eu imagino que seja a que esteja em uso. E o estado emocional vivenciado com a qualidade subjetiva do medo ou emoção a ele relacionada, desagradável, dirigido para o futuro, desproporcional a uma ameaça reconhecível, com desconforto somático, subjetivo e alterações somáticas manifestas. Só que nessa palavra estão incluídas diversas outras coisas emocionais que as pessoas tomam como sinônimo de ansiedade ou como manifestação de ansiedade. E, finalmente, angústia. Aqueles que me conhecem sabem que eu não poderia falar de ansiedade sem discutir um pouco do que é angústia. Mas isto é uma definição atual de 1967. Essa palavra não existia em publicações psiquiátricas, segundo o Aubrey Lewis, que era um importante professor de psiquiatria da Inglaterra. Essas manifestações não tinham esse nome. Ansiedade foi um conceito que apareceu e que acabou virando um conceito técnico depois do Aubrey Lewis. Então, todo mundo já sentiu ansiedade? Todo mundo sabe o que é ansiedade? Os pacientes sabem o que é ansiedade? Provavelmente sim. Provavelmente eles já sentiram algumas dessas coisas que eles chamam de ansiedade. Será que todos eles já sentiram todas essas manifestações? Será que o pessoal já teve pânico? Mas, principalmente, se vocês perguntarem para os seus pacientes se já tiveram angústia, muita gente vai dizer que sim, e que isso é diferente de ansiedade. E se vocês pegarem qualquer texto de psiquiatria, de qualquer livro de psiquiatria em português, vocês não vão encontrar angústia no índice. Vocês não vão encontrar essa palavra na nomenclatura psiquiátrica atual. Então, a história disso começa com os vapores. Vocês têm ideia de que eram os vapores? Ou com ataques histéricos? Isso é 1707. O John Purcell descreveu o que ele chamava os vapores. Os vapores é porque era alguma coisa no peito e que era provavelmente alguma coisa que tinha evaporado. Provavelmente o tibus. Hoje a gente fala em hipertímico, distímico, ciclotímico. Por que tímico? Tímico quer dizer humor, quer dizer alma, quer dizer psique, quer dizer muita coisa, mas também tem a ver com a forma dessa glândula que desaparece depois que o desenvolvimento acontece. E a hipótese do Purcell e do pessoal da época, que essas coisas que evaporavam, ficavam os vapores e causavam esse mal-estar. E olha como é que ele descreve, em 1707, os vapores. Aqueles que sofrem por algum tempo essa disfunção são oprimidos com uma terrível anguish of mind, que vocês podem traduzir por ansiedade mental, vocês podem traduzir por angústia mental, porque, como a gente vai conversar, angst não quer dizer nem angústia nem ansiedade. E uma profunda melancolia. Engraçado que em psiquiatria, além da gente usar a mesma palavra com diferentes significados, a gente usa palavras que são milenares. E como se todo mundo soubesse, ou como todo mundo aceitasse que, apesar de não querer dizer nada que faça sentido, melancolia continua sendo uma definição de uma depressão profunda. E aí a gente pega o Søren Kierkegaard, e em 1844, escrevendo sob o pseudônimo do defensor do defensor de Copenhague, ele escreve o Begrebet Angst, que foi traduzido inicialmente pelo conceito de dread. Dread não é ansiedade, não é angústia. Dread é um terror. É dreadful. É uma palavra complicada. A primeira tradução foi dread, concept of dread. E o tradutor, segundo o Aubrey Lewis, disse que o título desse livro, The Concept of Dread, mostra um problema, uma falha grande da linguagem, porque nós não temos nenhuma palavra que corretamente traduz
Angst, em dinamarquês, ou Angst, em alemão. Então, nós estamos falando da primeira tradução do Begrebet Angst, e aí já começa o problema. Ele não está falando de ansiedade, ele não está falando de angústia, mas isso foi traduzido por el concepto de la angustia. E isso acabou sendo traduzido em 1980, Concept of Anxiety. Se vocês quiserem comprar esse livro hoje, não tentem comprar por The Concept of Anguish, vocês vão, nem The Concept of Dread, vocês vão encontrar The Concept of Anxiety. Por que que anxiety se tornou uma palavra tão importante? Então, todos os tradutores, inclusive os tradutores do Freud, todos os tradutores de alemão para inglês reclamam da tradução errônea do termo Angst. E, se vocês tiverem interesse, esse trabalho do Aubrey Lewis é um trabalho importante, porque ele fala da ambiguidade da palavra anxiety, como é usada em psicopatologia, e mostra que todo mundo reclamou desse conceito e que a confusão conceitual na Europa e em outros países, nessa época, era tão grande que ele resolveu fazer uma definição técnica do que queria dizer anxiety, já que essa foi a palavra que foi adotada, apesar de não ter história em psiquiatria. Mas se a gente, antes disso, olhar o que foi apresentado por um colega que foi meu supervisor na residência, o Onofre Marx, que faleceu precocemente, ele gostava bastante de psicopatologia, e eu pedi para ele falar num evento que a gente organizou em 1984. O Onofre Marx gostava de fenomenologia, e eu pedi para ele falar sobre fenomenologia da ansiedade, e ele falou sobre angústia. E aí ele falou da angústia existencial. A angústia permeia toda a ação humana, das mais simples, onde nem é perceptível, das mais fundamentais, onde pode ser avassaladora. Então, já na minha residência, eu fui informado da confusão entre ansiedade e angústia, e principalmente de angústia existencial. Bom, aí eu estava procurando um texto que falasse um pouco melhor dessas coisas. E fui dar uma olhada no Angst, Neurose, do Freud, em 1895, e ele descreve o caso da Catarina, aquela menina que morava nos Alpes, num vilarejo, e ela tinha crises de grande medo, que é uma das boas traduções de Angst, é medo também, mas de ataques de medo, ou de ataques de ansiedade, se vocês preferirem hoje, mas que, se vocês olharem em detalhe, são ataques de pânico. O problema é como é que isso foi descrito na tradução. Isso foi descrito ou como neurose de ansiedade ou como neurose de angústia. E vocês que já fizeram seus seminários de psicanálise, por exemplo, vocês vão ver que a maior parte dos psicanalistas chama isso de neurose de angústia e não neurose de ansiedade, e tem boas razões para isso também. Mas não foi nem angústia nem ansiedade que o Freud quis dizer. Um livro muito interessante, grosso, importante, de um professor de psiquiatria em Madrid, chamado Juan José López Ibor, cujo filho depois foi presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, López Ibor Alinho. A primeira edição é de 1943. E quando ele falou em angústia vital, eu falei, bom, agora eu vou entender o que ele quer dizer com isso. E depois de você ler bastante, ele vai dar um exemplo do que é a vivência de angústia. Ele fala do anger, da opressão. Eu falei, agora ele está indo para o conceito original de angústia, porque anger quer dizer aperto no peito. Cícero já falava isso no século II. Aí ele vai dar um exemplo, pavor noturno. Aí eu falei, não, assim não é possível. Não dá para eu ir ler um livro sobre angústia vital e o cara vai dizer que isso é um distúrbio de sono. E aí o Aubrey Lewis também leu provavelmente o texto, porque ele cita o López Ibor, e ele falou, bom, eu não revisei todas as línguas, mas as que eu encontrei, ansiedade quer dizer o que o autor prefere que seja. Então, não dá. Então, vamos fazer um destilado técnico para uso em psicopatologia e vamos deixar de lado o uso existencial de angústia ou ansiedade. Deixa o pessoal
de filosofia de lado, vamos definir um termo para usar em psiquiatria. E esse é o termo que a gente hoje utiliza. A gente fala de ansiedade como um termo técnico com essas características. Uma das características principais é que ele é dirigido para o futuro. É alguma coisa que você espera, não é alguma coisa que você sente na hora. Você pode estar sentindo na hora, mas tem a ver com a vivência de que existe um perigo, que existe uma ameaça, que existe alguma coisa desconfortável, que envolve até um aperto no peito, mas não fora desse contexto, e a maior parte das pessoas que têm ansiedade não tem aperto no peito, que pode chegar ao pânico, que pode estar associado a tremores, uma descarga autonômica importante. É desagradável, não é expectativa simplesmente. Tem que ser desagradável, com manifestações autonômicas, projetado no futuro. Isso não é angústia. Angústia, ele mesmo diz, combina ideias de dor mental, agonia mental, e é inapropriada como sinônimo ou como tradução de angst para angústia, para ansiedade. Quer dizer, angústia e ansiedade, para o Aubrey Lewis, são coisas diferentes. E aí ele fala, ele não serve para traduzir ansiedade porque ele é uma coisa atual, não é uma coisa projetada no futuro. E aí ele reconhece que existem termos equivalentes do ponto de vista etimológico, como angoisse, como angústia, que também acabaram sendo mantidos na neurose de angústia na França e em outros países, e no Brasil também, de neurose de angústia, mas que não tem o mesmo significado, nem dos casos da Catarina, do Freud, e nem do que a gente hoje define tecnicamente como ansiedade. Afinal, por que eu estou falando disso? É útil diferenciar a angústia de ansiedade? A gente pode tentar fazer uma dissecção farmacológica. Nessa dissecção farmacológica, a gente pode pegar o primeiro artigo publicado em inglês sobre o primeiro antidepressivo tricíclico, a imipramina. E esse é o artigo do American Journal of Psychiatry de 1958, do Roland Kuhn, aquele suíço psicanalista existencial que fez os ensaios clínicos sobre imipramina. E aí ele conta, para surpresa geral, que o efeito é marcante em pacientes com uma depressão profunda. Para isso, nós consideramos um estado de retardo psicomotor geral em pensamento e ação, associado com cansaço, peso nas pernas, o sentimento de opressão no peito, na depressão, e um humor melancólico ou mesmo desesperador, todos esses sintomas sendo agravados de manhã e tendendo a melhorar à tarde ou à noite. Esse é o caso clássico da antiga depressão endógena ou endogeniforme. Isso é o conceito original de depressão. Depois que os pacientes são tratados, o sentimento de opressão no peito dá lugar a uma sensação de alívio. Então, o primeiro antidepressivo usado em depressões clássicas, típicas, endogeniformes, tem a distinção entre ansiedade e angústia. Clássico. Então, é importante a gente separar, porque se a gente pegar uma situação em que o paciente se queixa de uma depressão profunda, com opressão no peito, e você perguntar como é que ele chama isso, ele vai dizer que chama de angústia. Ele aprendeu que isso chama angústia. Mas se você perguntar para qualquer residente de psiquiatria, ele não vai aprender. Não está nas definições, não está nos glossários, não está nos DSMs, não está no ICD, não está em nenhuma nomenclatura, não está nos livros de texto de biologia psiquiátrica. Talvez fosse importante separar, porque se você falar para ele, está com ansiedade, ele fala, não, eu estou sentindo angústia. Se você não sabe o que é, como é que você vai tratar? Você não vai fazer o diagnóstico diferencial. E isso está acontecendo, e os pacientes contam isso. E aí o problema é, por quê? Os supervisores sabem? Ou os pacientes não sentem mais isso nas residências? Ou quando os pacientes falam isso, você está com ansiedade. A angústia não, você vai para a terapia.
A angústia é existencial, como disse o meu supervisor, Eunofre. Não, tem alguma coisa errada. E é melhor corrigir, porque isso pode ser muito sofrido. Aí eu volto para o Juan José Lopes Ibor, que traduziu um livro bem antigo do Manfred Bloiler, do Eugen Bloiler, depois traduzido, modificado pelo filho dele, o Tratado de Psiquiatria, e ele coloca ali uma fotografia de uma senhora com alucinações angustiosas. Alguém acha que ela está ansiosa? Ela provavelmente está com angústia. Ela provavelmente está com um quadro clássico de depressão angustiosa, porque ela sente angústia. Nem todo mundo sente angústia. Na minha experiência clínica, não mais do que 50% das pessoas que eu vi em 50 anos de vida profissional puseram a mão no peito e disseram que estavam com angústia. A maior parte das pessoas pode falar que teve ansiedade, mas eu tenho certeza que um monte de gente não sente angústia no peito, e eu sou um desses que nunca senti. Isso não quer dizer que eu não tenha angústia existencial. Mas o Thomas Bahn, que foi um importante professor de psicofarmacologia nos Estados Unidos, tem um livro publicado chamado Psychopharmacology, ele respondeu a uma pergunta que eu fiz e disse que ele, quando ensinava psicopatologia geral, até 1995, ele fazia questão de que todos os residentes, especialmente os pesquisadores associados em psicofarmacologia, entendessem a diferença entre anguish como uma forma diferente de sensação ou de experiência do que anxiety. E ele tem isso num único instrumento que eu encontrei que contém essa diferenciação nas escalas de avaliação e instrumentos de diagnóstico, que é anguish, é uma sensação de aperto, ele coloca na garganta, e opressão no peito. Esse aperto no peito, o aperto na garganta, eu acho que ele confundiu um pouco com ansiedade, mas tudo bem, um pouquinho de tolerância com ele também. E ele acha que isso é importante, porque isso pode levar a hipóteses para entender a relação entre os sentimentos, sintomas, sensações e a neurobiologia. Então, para quem quer fazer pesquisa, e nós estamos numa época que é muito favorável para se fazer pesquisa, esse é um tema interessante. Depressão. Olha o saco de gatos. A gente fala de depressão como uma coisa, depressão. Todas essas palavras vieram de publicações que eu encontrei. Traduções de palavras que significavam para esses autores uma forma de depressão. E o problema todo é, qual é a validade desses conceitos todos? Aí apareceu depressão maior. E eu tive o prazer de perguntar para o pessoal da DSM-3 o que quer dizer depressão maior. No momento que tinha gente fazendo tanta pesquisa e tanta tentativa de diferenciação dos subtipos de depressão, vem alguém em 1980 e define depressão maior. E hoje, o que a gente fala é depressão maior com subtipos, com qualificativos. Isso é um avanço em psicopatologia? Não. Isso é bom para quê? Mixed anxiety, comorbidade de ansiedade e depressão. Isso aqui é um estudo de qual é a frequência das manifestações de ansiedade que aparecem num estado de depressão ansiosa. Ou seja, ou numa comorbidade ou numa associação de sintomas. Então, a sobreposição, isso são trabalhos até 2000, a sobreposição é enorme, claro. Mas aí a questão é, nós vamos chamar de depressão ansiosa ou nós vamos chamar de estado misto, depressivo ansioso? Essa é a pergunta que o Jair me fez, que eu não sei responder. Eu acho que eu acredito que quando você tem sintomas equivalentes, você está numa comorbidade, provavelmente, dependendo dos sintomas de ansiedade que a gente estiver falando. Ou, às vezes, a gente tem pessoas que estão com depressão agitada, aflitas. Uma das dificuldades que eu tive na época que eu supervisionei algumas pesquisas era mostrar para os entrevistadores a diferença entre ansiedade e agitação. São conceitos psicopatológicos bem distintos, apesar das confusões de nomenclatura,
Mas existem muitas pessoas que têm depressão e ansiedade, e talvez coubesse falar em depressão ansiosa. Mas existem comorbidades. Só uma homenagem para o Jair, porque o supervisor dele, o David Goldberg, que é o segundo autor desse artigo do British Journal, em 2008, mostra a superposição de sintomas nos quadros comórbidos de depressão e ansiedade, e mostrando que nas depressões em comorbidade com ansiedade, você tem um maior número de sintomas do que nos estados mistos, ou na depressão pura, ou nos quadros de ansiedade pura, ou nas pessoas que não têm esses diagnósticos.